Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. E hoje o tema que nós vamos estudar será maravilhoso e muito profundo. Falaremos hoje sobre o santuário, que é o centro teológico do plano de salvação que Deus tem para todos nós. Mas antes, vamos começar com uma oração. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Pai querido que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, somos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Obrigada pela vida também que o Senhor está nos dando, Pai, e pedimos desde já que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito para podermos realmente compreender o porquê do santuário e qual é a sua importância para nós hoje. É isso que pedimos, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é o santuário? E será que ele é importante para mim hoje? Vamos descobrir então. Abra sua Bíblia junto comigo lá em Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9, que diz assim: Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Bom, você está vendo na sua tela agora as imagens de como era o santuário na época em que Deus pediu para que Moisés fizesse o santuário terrestre. O santuário nada mais era que uma tenda sagrada totalmente portátil que servia como o local central de adoração e o lugar físico onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel durante a travessia pelo deserto. O santuário que foi construído era chamado de tabernáculo, ou seja, tenda da congregação, ou tenda do encontro. Mas agora nós vamos compreender o que havia nesse santuário. E para compreender o que havia no santuário, abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 40, versículos 29 a 33. Que diz assim: Montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo na tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, tudo segundo o Senhor havia determinado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado, eles se lavavam exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Finalmente, Moisés construiu o átrio, o grande pátio, ao redor do tabernáculo e colocou a cortina do véu à entrada desse átrio. E assim, Moisés concluiu toda a obra. No átrio, ou seja, no pátio, se encontrava o altar dos sacrifícios, o qual simboliza a morte de Jesus Cristo na cruz. E também se encontrava lá a pia de bronze, que simboliza o batismo e a purificação. Agora vamos lá para Êxodo capítulo 40, ainda, versículos 22 a 27. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina do véu, e sobre ela dispôs em ordem os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor havia orientado. Colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu, e em cima dele queimou o incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha orientado Moisés. Esse lugar era chamado de lugar santo, no qual continha o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso, os quais simbolizavam a intercessão diária e a palavra de Deus. Agora vamos lá para Êxodo capítulo 26, versículo 34. Porás o propiciatório sobre a arca que contém o testemunho, no lugar reservado ao Santo dos Santos. Esse lugar se chamava Lugar Santíssimo ou Lugar do Santo dos Santos. Ele era o local mais reservado do santuário, aonde se encontrava a Arca da Aliança, que possuía dentro dela as tábuas dos 10 mandamentos, ou seja, as tábuas da lei, simbolizando a presença diária e direta
de Deus naquele local. Então acabamos de compreender que o santuário tinha 3 lugares muito importantes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, cada um simbolizando algo refletindo a Jesus Cristo. Bom, mas quem podia entrar nesses lugares? Quem podia entrar especificamente ao pátio, ao santo e ao Santo dos Santos? Vamos ver. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, versículos 27 a 31. Se alguém da comunidade inadvertidamente ou sem querer incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Sendo assim, quando se conscientizar no seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como um aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo e ela será perdoada. Então, nós compreendemos através desses versículos que no pátio entrava apenas o pecador, aquela pessoa que realmente estava arrependida e estava em busca da remissão dos seus pecados. E agora vamos compreender quem entrava no santo, no lugar santo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 6. Hebreus capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados de culto. Através desses versículos, podemos realmente ter a compreensão de quem entrava no lugar santo era apenas os sacerdotes e levitas designados. Eles estavam ali para fazer os seus serviços diários, como a manutenção do candelabro, a troca dos pães da proposição. Apenas os sacerdotes e levitas específicos podiam entrar no lugar santo, nenhuma outra pessoa mais. E finalmente, vamos então compreender quem entrava no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, o local mais reservado do santuário. Continuemos nesse mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 9, agora no versículo seguinte, versículo 7, que diz assim: No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. O versículo 7 nos deixa claro que, uma vez por ano, apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo do santuário, em um dia mais especificamente chamado como Dia da Expiação. Um dia que ele purificava o santuário de todos os pecados acumulados do povo. Ninguém, além do sumo sacerdote, podia entrar neste lugar tão especial que era o lugar santíssimo ou Santo dos Santos. Bom, agora que nós já compreendemos o que é o santuário e quais são as 3 partes do santuário e as pessoas específicas que podiam entrar nelas, vamos compreender agora quais são os 3 tipos de sacrifícios que eram realizados no santuário. Vamos começar pelo sacrifício contínuo. Vamos saber o que é esse sacrifício. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 28, versículos 1 a 4. Então Yahvé falou a Moisés e determinou: Ordena aos filhos de Israel o seguinte: Tereis o cuidado de me trazer, no tempo designado, meus manjares, as ofertas de alimento preparadas no fogo com aroma que me seja agradável. Tu lhes determinarás. Estas são as oferendas queimadas que dedicareis ao Senhor. Cada dia 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos,
como holocausto perpétuo. Oferecerás o primeiro cordeiro ao raiar do dia e oferecerás o segundo em holocausto ao pôr do sol. O sacrifício contínuo nada mais era que um ritual diário, ou seja, um cordeiro sacrificado pela manhã e outro cordeiro sacrificado pela tarde, que simbolizava a mediação diária de Deus para com o seu povo. Agora vamos compreender o segundo sacrifício, que se chama sacrifício pelo pecado. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 4, versículos 27 a 31. Vamos ler novamente. Se alguém da comunidade, inadvertidamente ou sem querer, incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Sendo assim, quando se conscientizar do seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo, e ela será perdoada. Quando uma pessoa pecava por fraqueza ou ignorância e realmente se conscientizava do seu erro e se arrependia, ela levava um animal ao santuário, transferia a sua culpa simbolicamente para aquele animal e aquele animal era sacrificado no lugar do pecador, a fim daquela pessoa ser redimida. E agora vamos compreender o último sacrifício, que é o sacrifício da expiação. Vamos lá então para Levítico capítulo 16, versículos 5 a 10. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes mediante 2 pedras, uma com o nome de Iavé e a outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Iavé, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. De acordo com os versículos que nós acabamos de ler, o primeiro sacrifício de um cordeiro no holocausto era feito pelo próprio sumo sacerdote por si mesmo e pelos seus próprios familiares, ou seja, a sua casa. O passo seguinte consistia em 2 bodes e 2 pedras. Uma pedra estava com o nome de Iavé e a outra continha o nome de Azazel. As pedras eram lançadas frente aos 2 bodes. Aquele bode, cuja pedra que estava em sua frente continha o nome de Iavé, ele era sacrificado e o seu sangue era dirigido ao local mais reservado do santuário, que era o lugar santíssimo, representando o perdão e o sacrifício de Jesus Cristo. Já o bode, cuja pedra em sua frente continha o nome de Azazel, tinha um fim completamente diferente. Ou seja, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele bode e confessava todos os pecados acumulados do povo durante aquele ano. E então, aquele bode era abandonado no deserto. Ou seja, aquele era o símbolo da transferência da culpa daquele povo para aquele bode. É importante que você se atente a um detalhe. Os rituais do Antigo Testamento, referentes ao santuário, eles apenas simbolizavam o sacrifício definitivo de Jesus Cristo na cruz. E o bode Azazel representa simbolicamente Satanás, o instigador do mal, o qual receberá sobre si toda a responsabilidade dos erros e pecados cometidos e será condenado no dia do juízo final. Mas então, agora que nós já compreendemos esses 3 tipos de sacrifícios e o que cada um deles representava, vamos então compreender 3 coisas também super importantes em relação ao santuário: o modelo, a sua vigência e a atualidade. Abra então a sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, versículo 40.
Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. O modelo que Deus mostrou a Moisés do santuário nada mais era que o modelo de um santuário que existe nos céus, ou seja, o santuário celestial. Aquele santuário terrestre nada mais era que uma simples cópia daquilo que já existia. O propósito de Deus em relação à construção do santuário terrestre era que a humanidade pudesse compreender o plano de salvação e o sacerdócio de Jesus Cristo. Agora vamos entender a sua vigência. Vamos lá para Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Que diz assim: Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Então, de acordo com esses versículos, de acordo com a Bíblia, o santuário terrestre teve vigência desde o Antigo Testamento até o dia em que Jesus Cristo morreu na cruz. Ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz colocou fim a todos os tipos de rituais, ou seja, os sacrifícios feitos no santuário. Agora vamos então entender a atualidade do santuário. Vamos lá para Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Que diz assim: Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. O que quer dizer que sim, existe um santuário celestial exatamente hoje. Se recorda de quando nós fomos ao Antigo Testamento e lemos que Deus deu um modelo de um santuário já existente a fim de que Moisés o copiasse e construísse um santuário terrestre? Pois bem, o santuário celestial já existe faz muito tempo, mas quando Jesus Cristo morreu e após ele ressuscitar aqui neste mundo, ele ascendeu ao céu e ele começou o seu ministério no santuário, no lugar santo, a fim de realmente aplicar os benefícios do seu sacrifício às pessoas que realmente estivessem buscando um perdão. Mas, em 1844, fundamentado, claro, pela profecia de Daniel 8, versículo 14, a qual nós vamos compreender um pouco mais à frente, Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, ou seja, o santo dos santos, a fim de purificar o santuário. Mas talvez, apesar de tudo isso que nós estudamos hoje, você esteja com uma pontinha de dúvida em relação à existência do santuário celestial. E não tem problema, pois nós vamos buscar na Bíblia as provas de que realmente esse santuário existe. Vamos lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora, Apocalipse capítulo 8, versículo 3, que diz assim: Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Como você sabe, o santuário terrestre já não existe mais, ou seja, logo após a morte de Jesus Cristo na cruz, o véu se rasgou, ou seja, o santuário terrestre não era mais necessário. Mas, de acordo com esses versículos que nós lemos de Apocalipse, tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 8, nós temos a comprovação de que foi utilizado ali detalhes, coisas específicas do santuário. E nós podemos ter plena certeza do santuário celestial a partir destes 2 versículos. Ou seja, no versículo 5 do capítulo 4 foi dito que existiam 7 lâmpadas, ou seja, se recorda do candelabro? Exato, ele tinha 7 lâmpadas. E aqui no versículo 3 do capítulo 8, fala sobre um incensário, que só poderia ser utilizado especificamente no santuário, no seu compartimento mais reservado. Então aqui nós temos a comprovação de que sim, hoje existe um santuário, só que ele não está aqui na terra, ele é celestial.
Bom, mas agora que nós entendemos que existe sim um santuário, mas ele é celestial, quem então é o sacerdote, o sumo sacerdote, e quem é a vítima? Se recorda que no santuário terrestre existia sacerdotes e sumo sacerdote, e também eram feitos sacrifícios, certo? E agora, como funciona em relação ao santuário celestial? Vamos lá então em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Que diz assim: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Agora vamos para Hebreus capítulo 8, versículo 5. Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Exatamente. Então aqui nós compreendemos que o nosso sumo sacerdote, que hoje está lá no santuário celestial, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas agora vamos compreender então quem é a vítima? Vamos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Que diz assim: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O que quer dizer que a vítima nada mais é do que o próprio Jesus Cristo. Ou seja, ele morreu por você e por mim, por toda a humanidade. Esse foi o seu sacrifício definitivo. Então, ele é o nosso sumo sacerdote hoje, no céu, no santuário, mas a vítima, para perdoar todos os pecados e dar a oportunidade da salvação para a humanidade, foi o próprio Jesus Cristo que foi sacrificado, ou seja, morto na cruz por mim e por você. Mas então, depois que nós compreendemos tudo isso, será que o papel de Jesus Cristo continua sendo tão importante assim? Vamos lá então em Hebreus capítulo 9, versículo 24 e vamos compreender. Que diz assim: pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 7, versículos 25, que diz assim: concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Você se recorda que quando eram feitos sacrifícios no santuário terrestre, apesar de, no pátio, no sacrifício contínuo, haver um pecador que realmente levava um animal para a remissão dos seus próprios pecados, havia um sacerdote. Se recorda? Nos outros sacrifícios, em relação ao sacrifício pelo pecado ou sacrifício por expiação, havia também um sacerdote e um sumo sacerdote. Ou seja, sempre havia alguém para intermediar entre o povo e Deus, a fim de que o povo fosse perdoado. Mas agora que Jesus Cristo morreu na cruz e o santuário terrestre já não existe mais, quer dizer que os sacrifícios do passado também não existem mais. Ou seja, você também não precisa de uma pessoa para ser intermediário entre você e Deus. Jesus Cristo, ele está no santuário celestial intercedendo por mim e por você. E é por isso que nós oramos e no final da oração dizemos em nome de Jesus, porque nós não precisamos nos confessar a uma pessoa ou realmente pedir que outra pessoa interceda por nós a fim de que Deus nos perdoe, porque nós temos Jesus Cristo e o sacrifício dele já é o bastante. Jesus Cristo intercede por você diante de Deus. Mas quem sabe você ainda precise de uma comprovação a mais para realmente estar convicto de que Jesus está realmente no céu, no santuário, neste exato momento, intercedendo por você. Não tem problema. Vamos continuar na palavra de Deus. Vamos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Através desse versículo, temos uma real comprovação de que, se você confessa os seus pecados a Deus em nome de Jesus Cristo,
Ele te perdoará, porque Jesus Cristo estará realmente intercedendo por você. Mas então, qual é o convite que é deixado para nós hoje? Vamos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Hoje Deus lhe faz um convite de que você aceite Jesus como o único mediador entre Deus e a humanidade. Hoje ele está no santuário intercedendo por você e por sua família, a fim de garantir o perdão. Você não precisa de um mediador ser humano entre você e Deus. Você tem Jesus Cristo. E é por isso que também você não precisa confessar os seus pecados a um ser humano. Você pode simplesmente fazer uma oração, confessando todos os seus pecados, erros, e terminando a oração em nome de Jesus, porque dessa forma você já terá confessado seus pecados e ainda terá automaticamente um mediador, que é Jesus Cristo, entre Deus e você, a fim de que você receba a garantia do perdão. Você quer hoje tomar a decisão de se entregar completamente e sem reservas a Jesus Cristo, o qual neste momento está intercedendo por você diante de Deus? Se sim, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai querido que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, somos gratos, Senhor, porque neste dia o Senhor nos deu uma maravilhosa oportunidade de compreender o santuário. Mas não apenas o santuário terrestre, mas também o santuário celestial. Muito obrigada, Senhor, pela certeza de que nós não precisamos mais, Senhor, de um mediador humano entre Deus e nós. Nós temos Jesus Cristo, o qual está intercedendo neste exato momento por cada um de nós no santuário celestial. Muito obrigada, Senhor, também por nós compreendermos que não precisamos confessar os nossos pecados a nenhum outro ser humano, porque nós temos a oração, e se feita em nome de Jesus, sabemos que Jesus estará intermediando entre Deus e nós. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de conhecimento. Que o Senhor esteja neste momento, Senhor, com esta pessoa que acabou de estudar comigo, e que o Senhor toque profundamente em seu coração, a fim de que esta pessoa compreenda a mensagem da tua palavra e que nada venha distrair os seus pensamentos. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E você já sabe, curta, comente, compartilhe. Quanto mais você curtir, comentar e compartilhar, outras pessoas terão as suas dúvidas sanadas pela palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!